Pessoal, o vídeo já vai começar, mas antes eu tenho um recadinho para você aí que pediu pra gente adiar um pouquinho o término, né, do período de inscrições para o Clube de Literatura Tatiana Filtrin e sua Biblioteca Ano 3, né, também conhecido como edição de 2026. O que acontece? O encerramento seria no dia 5, mas muitos de vocês me contaram que o cartão viraria no dia 5, porém o pagamento seria em boleto, ou seja, o limite só seria liberado na segunda-feira ou na terça, então tudo bem. Mas aí outros de vocês me disseram que o cartão vira no dia 10 e tem dia 15 também, então... Para contemplar todo mundo, nós vamos aguardar até o dia 20 de dezembro. Então, até lá, você pode fazer a sua inscrição no nosso clubão. Não deixe passar a oportunidade. Nós vamos encerrar de vez no dia 20 e a gente não vai abrir mais, tá? No dia 1º de janeiro já começam as atividades do clubão. E aí, bola para frente, a abertura de novas inscrições será apenas para 2027, lá para novembro do ano que vem, tá bem? Então, se você não quer aguardar até o ano 4 do clubão, participe agora, aproveite a oportunidade. Se você ainda não sabe quais serão os livros lidos no ano que vem, lembre-se de dar uma olhadinha no nosso site, só para não ficar muito repetitivo, mas você sabe que nós vamos ler coisas incríveis. E você sabe também que o acesso é vitalício, ou seja, se algum daqueles livros ali não der certo naquele momento, você não conseguir acompanhar as discussões, quiser deixar para lá, tá tudo bem, porque assim que você conseguir completar a sua leitura, o material vai estar lá disponível para você, pro resto da vida. Então dê uma olhadinha no nosso site, ele tá aqui na tela, o link tá na descrição também. Faça a sua inscrição e a gente se vê lá. Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera. Milan Kundera é um autor nascido na Tchecoslováquia, hoje em dia conhecida como República Tcheca. Ele é uma figura bastante curiosa, viu, pessoal? Ele cresce ali em uma família de eruditos, principalmente no quesito música, né? O pai era um pianista, enfim. Em 48, quando o Partido Comunista toma conta da Tchecoslováquia, você tem aí o jovem Milan Kundera muito animado com aquilo tudo e se afiliando ao Partido Comunista. Só que uma vez lá dentro, ele era bastante crítico daquilo tudo. Ele queria mudar algumas coisas dentro do partido. Então, num primeiro momento, quando ele era bem jovenzinho, ele vai ser expulso do partido. Aí tem toda uma história que aparentemente é contada em um outro livro dele chamado A Brincadeira, segundo informações colhidas. Pessoal, não li este livro ainda, mas parece que lá ele conta como ele foi expulso do Partido Comunista quando jovenzinho. E aí, depois de um tempo, ele consegue voltar para o Partido Comunista. E aí ele fica uns 10 anos ali no partido de novo. Mais uma vez, ele vai tentar modificar algumas coisas ali dentro. Não vai dar certo mais uma vez e ele será expulso em 1970. Curiosamente, né? Porque um cara que foi expulso 2 vezes do partido saiu vivo para contar a história. Em 70, a Primavera de Praga já tinha acontecido 2 anos antes, né? A invasão russa. Este livro aqui vai retratar muito bem a invasão russa, né? Então, é um livro que funciona muito melhor. Vou falar pela minha experiência, tá? Este aqui foi um livro que funcionou muito melhor para mim na minha juventude. Quando eu era jovem e li este livro, eu achei ele incrível, fantástico. Nesta releitura, eu já fiquei meio... Então, talvez este aqui seja realmente um livro com mais apelo para jovens. Ou para pessoas da minha idade que têm saudade desta época, né? Um saudosismo de algo que foi... Bom, enfim, eu criancinha mesmo, tenho memória lá da queda do Muro de Berlim, tudo visto através da televisão, obviamente. Me lembro do Gorbachev, por exemplo. Então, assim, eu me entendi por gente já numa fase final aqui desta porcaria toda, né? Então, quem viveu, quem presenciou tudo aquilo, quem acompanhou as notícias de forma atenta também, deve ler um livro como esse e achar o máximo. Você percebe o quão crítico esta pessoa era com relação ao Partido Comunista? Porque aqui ele vai te contar exatamente aquilo que ele presenciou. E não foi bonito, tá? Então, este livro vale pelo pano de fundo histórico para Tatiana de hoje em dia. Porque nas historinhas aqui de traição e as amantes do Thomas, eu não poderia ligar menos, sabe? E tem algo de sensual sendo colocado aqui neste livro o tempo todo. Tem lá a Sabina, que é aquela mulher maravilhosa, que fica nua o tempo todo, com um chapéu coco na cabeça, sabe? Que não são as fantasias das pessoas, não é mesmo? Bem, tem gente que vai ler isso aqui e vai achar o máximo. Bom, chega um momento em que o Milan Kundera, né, expulso do Partido Comunista, resolve que chega, né? Já tentei, não deu certo.
Então ele resolve ir para a França, ele vai se tornar um cidadão francês. É lá que ele vai publicar este livro pela primeira vez. Então, assim, se você é um entusiasta do cinema francês, você vai ler este livro aqui meio que com um filme francês na cabeça. Ele foi escrito em 1982, é publicado na França 2 anos depois, em 84, e depois de um tempo, acho que uns 2 ou 3 anos depois, finalmente ele vai ser publicado na República Tcheca, Tchecoslováquia ainda na época. Como é que este livro aqui conseguiu ser publicado por lá naquela época? Bem, me parece que é porque ele tem uma roupagem filosófica. Então você começa a ler este livro, olha o apelo como jovem, que tá, sei lá, descobrindo Clarice Lispector agora, tá achando que, nossa, olha isso aqui. Aí pega um livro como esse, olha lá, a primeira frase do livro, vamos colocar o óculos aqui na pontinha do nariz. O eterno retorno é uma ideia misteriosa e com ela Nietzsche. Citou Nietzsche, meu irmão. Pronto, já pegou aí toda uma galera universitária que acha que, entendeu? Existe um apelo jovem aqui que meio que não cola com quem já leu muita coisa, mas tudo bem, tá tudo bem, porque assim, eu já comecei aqui a releitura revirando o olho, assim, sabe? Eu não acredito, Tatiana. Quantos anos você tinha quando você leu esse livro pela última vez? Acho que meu vídeo antigo aqui do TLT foi ali por volta dos meus 30 anos. Mas eu já tinha lido este livro antes. Então, assim, vai saber, né? Mas sabe o que eu lembrei também? Que, assim, eu gostei muito da minha releitura. O vídeo que eu fiz aqui pro TLT, com certeza, tem muito mais de 10 anos. Mas eu me lembro de ter assistido ao filme depois e de não ter suportado aquele filme. O filme tem quase 3 horas de duração. Eu acho que eu fui assistindo aos soquinhos, sabe? Um fim de semana inteiro ali, o pior filme do Daniel Day-Lewis, assim, fácil. Ele tá insuportável no filme. Ah, mas é o personagem. Não, coitado, o personagem é um sinal daquele tempo ali, né? Ele era um cirurgião super bem cotado ali em seu país de origem, um certo erudito também, né? Um cara que vai publicar um artigo sobre Édipo, de Sófocles. Só que ele não vai fazer uma resenha de Édipo, o que ele vai fazer é conectar Édipo ao estado de coisas, aquela coisa de, né? Você ter avisos e mesmo assim não consegue se livrar do destino inexorável, né? Ou seja, você foi avisado, irmão, mas aquilo ali aconteceu e para que você siga em frente, você fura os seus olhos. Né? Já dizia Paul McCartney lá na letra de Strawberry Fields Forever, né? Living is easy with eyes closed. Aconteceu isso aqui no meu país, né? Meu país foi tomado pelos russos comunistas. Deixa eu fechar os olhos aqui, ó, e seguir em frente. Ele faz essa crítica e publica isso daí. O que você acha que vai acontecer com esse cara? Bom, ele vai ser expulso do hospital, ele nunca mais vai conseguir trabalhar como cirurgião em lugar nenhum do mundo, ele vai se tornar um caminhoneiro e um limpador de vidros. Aí nós lemos isso aqui e pensamos, ok, são 2 trabalhos super dignos aqui, né? Qual que é o problema disso? O problema é que ele era o grande cirurgião, maravilhoso, entendeu? Terror da mulherada. Ele vai dizer aqui que ele tinha cerca de 200 mulheres por ano. Aí você para e pensa, quantas mulheres vivem em Praga, não? Mas tudo bem, a conta é essa. E ele tem, assim, algumas amantes recorrentes, como, por exemplo, essa Sabina, que é uma artista plástica. Gente, você tem que ter muita boa vontade para comprar essas histórias, mas tudo bem. A Sabina é uma artista plástica que é meio relegada, assim, porque ela expõe através das suas pinturas aquilo que está acontecendo e ninguém quer ver também, porque as pessoas vivem de olhos fechados. Então é sempre uma questão de preencher vazios ou preencher o tempo para, né, viver de olhos fechados para o que está acontecendo por meio da sexualidade. Essas pessoas passam. A Sabina também tem lá o outro amante dela, que é um cara casado, que é um professor universitário, todo cabeçudo também, né, super crítico do estado de coisas, mas que, enfim, vai ter um fim trágico também. E aí você tem a Teresa. A Tereza, o nome, né, não é assim à toa, né? A Tereza Imaculada. É uma jovem toda traumatizada por seu relacionamento com sua mãe. Tem aqui alguns momentos em que o Milan Kundera se demora contando a história da mãe da Tereza pra gente. A gente fica assim, realmente... É aquele tipo de mãe que, passando assim bem rápido, tá? Pela questão da mãe, ela meio que competia com a própria filha. Vamos deixar assim. Depois, qualquer coisa, a gente volta aí a esse assunto. Mas, enfim, ela tem, então, essa questão aí de ter crescido num lar esquisito. Ela é uma fotógrafa, né? E ela também vai ter problemas, porque, assim, quando acontece a Primavera de Praga, né, quando a invasão começa, ela tá lá, no centro de Praga.
fotografando tudo o que está acontecendo. E são fotografias ótimas. E quando ela tenta levar aquelas fotografias para os jornais, ninguém quer comprar aquilo. Ninguém quer publicar aquilo. Então existe esse momento aqui em que os dois estão entre as indas e vindas, né? Porque Teresa é uma pessoa problemática, né? Ela tem sonhos vívidos, né? A forma como ela conta esses sonhos, aqui às vezes você fica... Tem alguns capítulos que você fica assim, não, pera lá, isso aqui aconteceu mesmo ou foi um sonho foram sonhos da Teresa? Teresa tem sonhos que dão conta ali dessa necessidade de amor que ela tem, porque ela não teve amor em casa, ela cresceu desse jeito. Medo de perder Tomás, né? Porque Tomás é este homem, um cara que vai chamar a atenção dela porque ele estava lendo, né? Então ele estava lá com o livrinho na mão. Isso não era uma coisa comum dela ver por aí. Então essa é a primeira coisa que chama atenção em Tomás, né? E ele é um cara bastante honesto, ele dizia pra Teresa, olha só, eu tenho amantes, você realmente vai querer ficar comigo? E a Teresa meio que, não é que ela quisesse mudar Tomás, mas ela aceita, né? Porque é assim que ela vai tê-lo por perto, né? Então, assim, eles vão morar juntos, eles vão adotar um cachorrinho. O cachorrinho é o melhor personagem aqui desse livro disparado. E o cachorrinho vai perecer num dado ponto. Então, assim, é um livro bastante doloroso para quem gosta de cachorros. Eu andei vendo as capas dos livros, né, da Insustentável Leveza do Ser, me parece que a edição brasileira é a única que não tem um cachorrinho na capa, tem, né, um esboço de Praga aqui. A capa é bem bonita, mas enfim, cadê o cachorro aqui? Não tá. Porque o cachorro representa aquele amor puro, né? Um amor que não te cobra nada. É o amor mais simples que a Teresa pôde encontrar na vida, né? Então, de repente, este cachorrinho não existe mais. Aliás, é uma cachorrinha. E, enfim, e aí, né, existe mais um vazio. Os vazios vão surgindo aqui ao longo deste livro. Este é um livro pesado, né? Se você vai se irritando aqui com essa sexualidade forçada aí desse cara, essa Sabina que não convence ninguém, sabe? Se você for se irritando com essas pessoas, você vai perdendo o que realmente vale a pena neste livro, que é a questão, né, que me fez revirar os olhos aqui no início, mas depois eu falei, não, cara, é isso aqui que vale a pena. É a questão filosófica. É a questão de você observar o estado de coisas e fazer essas... Olha só, a lei ele começa contando pra gente sobre a lei do eterno retorno. Se você não prestar atenção, você vai ficar sempre andando em círculos. Os relacionamentos extraconjugal, não dá pra chamar de extraconjugal, porque assim, ele foi casado em um determinado ponto da vida, teve um filho. Esse filho vai reaparecer aqui num dado ponto. Já um garoto adulto, né? Enfim, garoto adulto. Bom, vocês entenderam. Jovem adulto. Querendo ver esse pai que já foi um grande cirurgião, agora é um limpador de janela. Né? É que às vezes o andar em círculos, né, na nossa vida se torna um andar em espiral, e não é para cima, é para baixo. Então vai ficando cada vez mais. Mas, curiosamente, essa vida tranquila, né, de limpador de vidros que ele vai ter com a Teresa, aparentemente, né, tem um momento que ele vai dizer mais ou menos isso, é a melhor fase que ele está vivendo. Ele começa a não sentir tanta graça assim em passar o rodo na mulherada. Ele começa a se sentir culpado. Tem um momento em que ele vai, né, se encontrar novamente com uma mulher, e essa mulher vai dizer assim, não, mas lembra aquele dia que estava chovendo, não sei o que lá, e ele não lembra. Ele se lembra simplesmente de já ter passado uma noite com aquela mulher, mas ele não se lembra dos detalhes da chuva, do não sei o que lá. Então, é como se... Não, ele vai discutir isso aqui também. Muitas vezes, e aí você tira do relacionamento e põe pra vida real, tá? Do relacionamento desses personagens de papel aqui. Muitas vezes, você tem várias pessoas passando pela mesma situação e as pessoas não compreenderam aquilo da mesma forma. Como é que você faz? Você obriga a outra pessoa a enxergar o que você enxergou? Então você tá vendo? O livro, ele parece ser uma... Se você ler a trama principal aqui, esses desenrolares amorosos, sexuais aqui de Tomás, você vai se irritar facinho com esse livro. Mas você precisa ler aquilo que o autor está expondo para você. Ele está expondo um registro de uma época, né? Ele está mostrando para você o que aconteceu em 1968 e nos desdobramentos daquilo ali. Ele está te mostrando alguns flashbacks, ele está te contando como é que o Partido Comunista funcionava na Tchecoslováquia. Ele está te mostrando como foi a invasão russa, não foi uma invasão fofinha. Olha o nome, invasão. E como as pessoas precisavam, né, fechar os olhos para conseguir sobreviver ali. Só que se você aceita uma vez, você vai aceitar duas, você vai aceitar três, você vai passar o resto da vida aceitando, até você entender que você precisa lutar contra o eterno retorno.
Olha lá, no mundo do eterno retorno, cada gesto carrega o peso de uma responsabilidade insustentável. Aquilo ali aconteceu. Aconteceu de novo. E de novo. E você não fez nada para mudar aquilo. Meu amigo, você está carregando esse peso. Olha lá, é isso que leva Nietzsche a dizer que a ideia do eterno retorno é o mais pesado dos fardos. Você fala, rapaz, olha, de novo, que coisa, não? E segue a vida. Você não percebe que você está carregando peso. Você está só fechando os olhos e indo embora. E tem também um detalhe muito interessante aqui neste livro, que é sobre a construção da trama, né? A construção dos personagens. A impressão que dá, conforme você vai lendo este livro, é que o autor vai criando as situações on the go. Não houve assim pera lá, deixe-me elaborar exatamente o que quero contar, né? Me parece que ele já tinha essa ideia do artigo, né, publicado sobre Édipo Rei, que o levaria à ruína, e que esta ruína, no fim das contas, seria uma bênção. Me parece que isso ele tinha na cabeça, mas ele vai criando aos poucos. Olha só, há muitos anos penso em Tomás, mas foi sob a luz dessas reflexões sobre o eterno retorno que o vi claramente pela primeira vez. Eu o vi de pé diante de uma janela de seu apartamento. Olha o escritor criando personagens. Isso aqui é interessante pra caramba. Os olhos fixos na parede do prédio de frente, do outro lado do pátio, sem saber o que fazer. Isso está na página 12 do livro. Então, este não é um livro apenas sobre estes personagens, é sobre a construção desses personagens, é sobre a construção desta história. Isso é muito interessante. Perceba, este é um livro que pode não te, como não me convenceu, pela traminha, mas existe todo um entorno que vale muito a pena a leitura ainda. Você tem este narrador que se intromete, que fala das suas personagens como se ele realmente as conhecesse, como se ele fizesse parte ali daquele círculo social. E conforme ele vai criando essa história, ele está mostrando pra gente que ele está criando essa história. Achou isso fantástico. Em meio a tudo isso, você tem lá a tal da quebra da quarta parede, que é quando o escritor fala, então, caro leitor, né? Eu gosto. Tem muita gente que acha cafona, não gosta, acha pobre, né? Mas eu acho interessante. Acho que eu já falei isso pra vocês, eu fico sempre assim, tá falando comigo? E olha que interessante, no capítulo 15 da parte 5, intitulado, as partes têm nomes assim, olha lá, a leveza e o peso, tá? Nessa parte é quando ele vai contar o que aconteceu com Thomas mesmo depois da publicação do artigo, né? E ele diz isso aqui, ó. E mais uma vez vejo, né, o Tomás, como me pareceu no começo deste romance. Está à janela e olha do outro lado do pátio a parede do prédio de frente. Né? Isso que ele está fazendo, olhando para o nada, né? E aí você tem aqui, ó. Ele nasceu dessa imagem. Como já disse, os personagens não nascem de um corpo materno como seres vivos, mas de uma situação, uma frase, uma metáfora, que contém em embrião uma possibilidade humana fundamental, que o autor imagina não ter sido ainda descoberta. Está no início de tudo. Realmente o nascimento deste personagem é desse jeito, de frente para a janela, olhando para o nada. Ou sobre a qual nada de essencial ainda foi dito. E aí, olha só. Mas não se costuma dizer que o autor só pode falar de si mesmo? E aí vem, ó. Olhar o pátio imponente, não conseguir tomar uma decisão, ouvir o ruído obstinado do próprio ventre no momento de exaltação amorosa, sair e não saber parar na estrada tão bela das traições, erguer o punho do desfile da grande marcha, demonstrar humor diante dos microfones escondidos pela polícia. Conheci e eu mesmo vivi todas essas situações. As escutas, né? Tem um filme muito bom chamado A Vida dos Outros, acho que mostra bem isso aqui. Ninguém estava imune, né, meus amigos? Bom, enfim. Ó, eu mesmo vivi todas essas situações. De nenhuma delas, no entanto, saiu o personagem que eu mesmo sou no meu currículo vitae. Os personagens de meu romance são minhas próprias possibilidades, olha lá, que não foram realizadas. É o que me faz amá-los. Todos, e ao mesmo tempo a todos temer. Uns e outros atravessaram uma fronteira que me limitei apenas a contornar. O que me atrai é essa fronteira que eles atravessaram, fronteira além da qual termina o meu eu. Então chega um momento em que os personagens meio que criam vida, né? É vida independente do autor, digo. E é somente do outro lado que começa o mistério que o romance se interroga. O romance não é uma confissão do autor, mas uma exploração do que é a vida humana na armadilha que se tornou o mundo. Mas basta, voltemos a Tomás. Então ele vê em suas personagens as possibilidades não realizadas, né?
Então ele compara, né? De certa forma, enquanto ele está compondo essas personagens, ele está comparando as ações das personagens com as que ele tomou naquela época. Ele viveu tudo isso, mas os personagens estão agindo de forma diferente, como ele gostaria de ter agido, talvez. De certa forma, é assim que o autor cria para si mesmo o seu eterno retorno. E dessa forma ele vai criar um peso para a sua própria vida. O peso e a leveza estão assim, ó. Não é assim, porque na nossa cabeça a questão do peso, carrega um peso, né? Parece que é uma coisa muito negativa, né? Mas existe uma necessidade. Você precisa sentir um certo, né? Se a vida fosse só leve, só leveza, né? Você tenta, né, encontrar aqui essas personagens, né, procurando pela leveza na sexualidade delas, mas não dá certo. É preciso um certo peso, é preciso o peso de um relacionamento. A Teresa tá doida para ter um relacionamento duradouro ali, mas ao mesmo tempo ela se entende como um empecilho para o Tomás. Né? Tem um momento em que ele, né, ele se distancia, mas ele se sente impelido a voltar para Teresa. E quando volta, ele sente um grande alívio. Bom, Teresa está aqui ainda. Então, a leveza é uma coisa que é muito boa de se levar, né, na vida, mas é preciso ter uma âncorazinha que te prenda a um lugar onde você se sinta seguro. Então, aqui neste livro, né, essas duas ideias, elas se complementam. Uma coisa para você saber antes de entrar na leitura deste livro, sendo um livro filosófico, a gente pode conversar que isso não tem spoiler. Bom, não. Porque cada um vai tirar para si aquilo. Existe uma linha condutora, existe aqui a proposta do autor, ele mesmo vai te dizer, como eu li aqui um trecho para você, mas enfim, você pode interpretar de formas diferentes, né? O significado deste livro para mim é um, para você pode ser outro, e tá tudo certo. Mas o que eu queria dizer para vocês é que este aqui não é um livro linear. Para você que vai ler este livro pela primeira vez, saiba que você vai entrar num balaio de gato. É um ir e vir ali, ó, na linha do tempo, tá? É um autor tentando digerir a Primavera de Praga, tentando entender como foi que seu país sucumbiu, né, à invasão russa. E tudo começa com a aceitação da supremacia, né, do Partido Comunista. Ele vai te contar aqui todos os pormenores, quem foram as figuras políticas envolvidas ali naquela implementação de regime, como as pessoas reagiram ou não. Este livro aqui traz o famoso spoiler de Ana Karenina, tá? Porque eles gostam de Tolstói aqui. E aí, quando eles vão adotar o cachorrinho, né, a cachorrinha, na verdade, eles vão dar o nome de Karenin, né? Vem de Karenina, né? E aí, nisso, de ficar falando sobre Ana Karenina, né, eles vão falar do final do livro, tá? Eles não têm dó de você. Ai, vão me dar um spoiler. Não. Então, se você ainda não leu Ana Karenina e um dia quiser ler, melhor pular o Insustentável Leveza do Ser, deixa para ler depois, tá? Porque ele vai dar um spoiler na sua cara. E esse relacionamento com esse filho? Bem, o filho surge, né, já um jovem adulto, num momento em que ele já está trabalhando como limpador de vidros e ele contrata o próprio pai, sabendo que seria o próprio pai. Então o pai tem aquele momento assim de, né, reencontro. Ele até demora para entender assim o que está acontecendo e o que o filho quer com o pai é que ele assine uma petição contra o governo. Mas Tomás está naquele momento de, olha, eu já perdi tudo, a única coisa que eu tenho é Teresa, e se eu fizer isso, eu vou colocá-la em risco. Então ele não vai fazer isso, ele não vai colocá-la em risco, e quando ele chega em casa, ela vai contar mais um desses sonhos vívidos dela, em que ela vai ser enterrada viva e sem olhos. Essa questão dos olhos aqui é bem interessante neste livro. Mas enfim, a partir deste momento, eles, né, decidem que vão se mudar também. Eles vão participar da grande evasão que houve na Tchecoslováquia também nesse período. Né? Então você tinha muitas pessoas emigrando, saindo dali, indo para outros países, né? O próprio Milan Kundera, nesta fase, está indo para a França, mas seus personagens vão simplesmente para o campo. Já estão afastados ali daquele grande centro onde a muvuca toda estava acontecendo. Tem um outro detalhe aqui que aparece bastante neste livro, que é o leitmotiv, né? Enfim, é o grande tema ali do Beethoven, né? Que é o tem de ser. É a aceitação do destino inexorável e a necessidade de fazer algo para que aquilo ali ocorra, né? Facilitar, digamos assim, a ação do destino, né? Tem de ser. Mas para o Tomás tem uma questão interessante aqui sobre isso. Ele entende o destino como sendo, na verdade, a propensão humana de procurar um significado depois que a merda já aconteceu. Então, primeiro você deixa aquilo ali acontecer, porque olha, é o destino, e depois você fica, né, matutando e pensando, isso aconteceu porque tinha de acontecer.
E tinha de acontecer por causa disso, disso, disso. Então a gente racionaliza. Depois que, né, já se instalou o caos, né, você fica, então, mas é a morte da Bezerra, né? Que eu me lembre também, tem muita gente que ama a Sabina, acha que ela é uma mulher à frente do seu tempo, enfim, né? Ela tem uma questão interessante. Enquanto artista, né, neste mundo, do jeito que está, o mundo em caos, né, ela é contra o kitsch, né? Que é aquela coisa do lugar comum, meio cafona, você dá uma roupagem sentimentalista em alguma coisa, pronto, é o kitsch, né? Ela é totalmente contra isso e ela enxerga na questão comunista um certo kitsch também, porque eles colocam uma roupagem toda bonita, né? Toda ideológica, né? Parece que é super bacana em algo que está todo mundo vendo que não está dando certo. Tem um momento aqui em que o narrador vai dizer que ela preferiria viver na realidade dura do comunismo a viver no kitsch comunista, que é aquela coisa de tá tudo maravilhoso, tá todo mundo se ajudando, a gente vive assim uma festa no jardim maravilhosa. Capitalismo? Pra que capitalismo? Tá tudo ótimo, sabe? Então, essa roupagem, né, bonitinha, esse kitsch comunista, vem através das reflexões, né? A gente entra em contato com essa ideia de que este véu é pior do que a realidade nua e crua, através dos olhos da Sabina. Ela viveu o período do terror stalinista quando ela estava estudando artes, então ela viu a mudança acontecer. Todo aquele período intenso, exagerado, de denúncias, você tinha julgamentos encenados, perseguições exageradas, então ela viu tudo isso. E o que... isso é maravilhoso no livro, hein? O que ela mais critica, né, quando ela se lembra desta parte, é a questão de que dentro da própria universidade ela viu essa mudança acontecendo no corpo docente. Então aquelas pessoas começaram a aplaudir o marxismo cultural e dizer assim, até que tá ótima esta mudança que está acontecendo. Então o corpo docente tentava convencer os alunos de que tá tudo bem, gente, vamos só seguir em frente aqui. Toda essa roupagem que tentaram colocar em cima do comunismo é o kitsch aqui para Sabina, vocês entenderam? Essa parte é maravilhosa. E a Teresa vai crescendo como uma coitadinha porque ela vive numa casa com uma mãe totalmente maluca, que anda nua para cima e para baixo, que tenta convencer a filha de que o corpo é a coisa mais importante. Então a menina cresce assim meio complexada com relação ao corpo. Essa mãe também tira a menina da escola e coloca para trabalhar como empregada num hotel, sabe? Então as coisas assim que você vai lendo e fala, cara, que mãe é essa? Então ela é essa figura que precisa de uma tábua de salvação, né? O Tomás vai representar isso para ela num dado ponto da história. E aquela questão dela ter se apaixonado, ter se aproximado de Tomás num primeiro momento, porque ele estava lendo um livro, é porque aquilo destoava de absolutamente tudo aquilo que ela tinha visto em sua aldeia, né? Ela vem de um lugar bem afastadinho, no interiorzão mesmo da Tchecoslováquia. Então ali ela era a única pessoa que lia. E todo mundo achava que ela era um ET porque ela lia. Então quando ela vê o Tomás com um livrinho na mão, lendo por prazer, né, ela entende aquilo ali como um aviso do destino. E de certa forma, Tomás é o destino de Teresa. Eu vou comentar o desfecho desses personagens agora, talvez você não queira saber. Bem, depois da morte da cachorrinha, que é bastante traumático, nós vamos ler sobre como... É uma das partes principais aqui deste livro, no quesito desenvolvimento de personagens, né? Então, com o fim daquela cachorrinha, que era a Cola, que não unia Teresa e Tomás, né, você já sabe que algo vai acontecer com esses personagens, né? Você imagina que seja simplesmente ali um rompimento ou algo do tipo. Mas meio que a morte da cachorrinha une essas pessoas ainda mais. Então eles resolvem, né, fazer essa viagem, aí eles estão indo para o interior, aquela coisa toda, e aí você tem os dois indo parar numa estalagem, e tá tudo bem ali, de repente começa uma sessão de dança ali no restaurante da pensão, eles vão participar também, tá tudo bem. Você vê que é um momento de leveza aqui, mas na sequência eles continuam a viagem e vão morrer num acidente de carro. É uma morte banal, né, digamos assim, mas é a vida como ela é. Nós não estamos, né, imunes a acidentes, a mortes súbitas, né? Esses dois personagens vão morrer juntos. O outro amante da Sabina também vai morrer na Tailândia, enfim. Ela vai receber as notícias das mortes dessas pessoas e ela vai ficar matutando a respeito disso. Existe também aqui um momento em que o narrador vai dizer que fizeram lápides super genéricas para todos eles, né? Então,
Você tem aqui uma questão de efemeridade da vida e de esquecimento. Dali um tempo ninguém vai lembrar dessas pessoas, né? A Sabina, né, tem esse momento de reflexão a respeito dessas pessoas queridas que ela perde, ou nem tão queridas assim, pessoas que ela conhece. Bom, enfim, existe uma ligação afetiva assim. De qualquer forma, ela aparentemente é a última que se lembra deles. Com certo carinho, de repente, ou com respeito, no mínimo, mas a questão é que ela também vai perecer em algum momento. Então, por mais que alguém se lembre, o esquecimento é inevitável. Sobre essa questão da efemeridade, você não vai ter nem muitos detalhes a respeito da morte deles. Você só vai saber se morreram assim, pá. No fim das contas, me parece que este aqui é um livro sobre formas de viver a vida. Como sobreviver em meio ao caos. Como essas pessoas viveram em meio ao caos. Você tem o idealista, você tem a realista, você tem o cara que tenta fugir da realidade, mas ao mesmo tempo tem consciência, escreve, publica, né, um artigo que vai criar problemas para si, e a pessoa que vive, ela não é exatamente um parasita, a Teresa, mas ela precisa do Thomas. Ela precisa ser protegida, de certa forma. No fim das contas, né, como você tem o próprio autor dizendo que ao racionalizar a própria vida e colocar muito de si neste livro, ele também está mostrando outros caminhos que ele poderia ter seguido. É um jeito da gente ver também que a vida é feita de escolhas, né, como eu sempre digo para vocês. Mas não só isso. A vida é feita de escolhas e também da forma como nós escolhemos contar a nossa vida. Ou falar sobre essas escolhas. Não só para os outros, mas para nós, como é que nós justificamos as nossas próprias escolhas? Então, meus amigos, de certa forma, viver é aceitar essa fragilidade da vida. Né? A qualquer momento você pode sofrer um acidente de carro, você pode escorregar numa casca de banana. Então, você aceita a fragilidade da vida, mas você também não deve interromper a sua busca por significado. A gente vive de olhos fechados, mas a gente ainda vive. E um olho não fica fechado o tempo todo. E lembre-se de que leveza e peso caminham juntos também, meus amigos. E é isso. É um livro bom. Ele não é maravilhoso. Ele não é espetacular. Ele é um livro que eu sigo naquilo que eu falei para vocês no início deste vídeo. Ele é um livro que funciona melhor para jovens. Esse estilo de vida no final dos anos 60 em Praga, e este é um livro que, se você não prestar atenção, se você não for atrás das informações a respeito da Primavera de Praga, como houve a ocupação russa, e na verdade, assim, você não precisa ir atrás porque ele vai te contar tudo aqui direitinho. Por algum motivo, se você passar batido por este pano de fundo histórico, que, a meu ver, é o que faz este livro valer a pena para sempre, porque ele é um registro. O que é um clássico? É um registro de uma época. É aquele tipo de livro que ainda não terminou de dizer aquilo que ele se propôs a dizer, não é mesmo? Este é um livro é um clássico. Moderno, contemporâneo, mas ele não é uma maravilha. Né? Esses personagens assim, são absolutamente insossos. Esse Tomás é irritante pra caramba, a Teresa também irrita, Sabina irrita, todo mundo irrita. Mas cada um deles vai ter alguma... Eu acho que eu consegui mostrar para vocês que cada um desses personagens tem alguma característica que te chama a atenção. Eu contei para vocês quais foram as características que me chamaram a atenção. Essa necessidade de cuidado da Teresa acaba fazendo com que ela seja também, de certa forma, alguém merecedor da atenção que ela vai receber aqui neste livro. Você tem dentro do Thomas essa questão do cara que tá vivendo ali, ó, a vidinha dele ali, de olhos fechados, né, passando o rodo, não sei o que lá, mas ele sabe muito bem, ele analisa o estado de coisas, ele publica aquele artigo. Ele aceita as consequências daquilo ali. E a Sabina tem esse momento também de se lembrar, né, da questão do kitsch, né, conectado àquilo que ela viu acontecer enquanto estudava artes ainda na universidade. Então, você vai ter sempre assim, alguns detalhes que vão te dizer, não, esse personagem aqui me irrita, mas ele tem alguma coisa de interessante. E no todo, no fim das contas, ainda é um livro relevante, sim, gente. Fica aí a dica para vocês. Se você tiver entre 20 e 30 anos, este livro é mais para você, na minha opinião, tá? Mas é isso então, vou ficando por aqui. Antes, gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Na descrição do vídeo você encontra os links para os perfis literários do pessoal que apoia o TLT e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram. Caso você queira se tornar um apoiador do canal, já deixo aqui meu muito obrigada de coração. Dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. É isso então. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.